Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Cola o dedo nesse like, se inscreve aqui embaixo, confirma a tua inscrição. Já somos quase 82 mil inscritos aqui no canal Vasco Connection. Deixe seu like, compartilha com geral aí, passa para todo mundo o canal Vasco Connection. É muito maneiro ter você aqui, falar de Vasco todos os dias aqui, tá? Então vamos juntos, deixe seu comentário, vamos falar e tal. Que é maneiro pra caramba. Gente, eu trago uma informação aqui, quero trazer algumas informações, principalmente sobre reforços, né? Ficou claro ontem, como eu disse hoje mais cedo, que o Vasco precisa de mais de um jogador, contratar. Vou colocar aqui 2 jogadores de meio campo, certo? Concordam? 100% com o Edu? Então, assim, falar para você uma coisa aqui. Ontem nós tivemos a chegada, né, do zagueiro Manuel Capasso. Acho eu que o Vasco resolveu o problema do setor defensivo inteiro, tá? Com o Lucas Piton, com o Puma Rodrigues, com o Léo, os goleiros, né, Ivan e o Léo Jardim. O Vasco, essa situação foi solucionada. Eu acho que não vamos passar sufoco no setor defensivo. Os cabeças de áreas também vão bem. O Jair, nem se fala, é um excelente jogador, é o ponto de equilíbrio desse time do Vasco, tá? Hoje o Jair é o ponto de equilíbrio, né? Mas assim, quando eu falo 2 contratações aqui, eu acho que falta mais um jogador, né, de marcação no meio-campo, com volume de jogo, tá? Para disputar a posição com o De Luca, com o Rodrigo e com outros jogadores. E falta demais esse camisa 10. Por que eu tô tocando nessa tecla aqui, gente? Tenta entender aqui o Edu Ferrari. Vamos lá. O Vasco está tendo problemas quando sofre uma perda, no caso fisicamente. No caso ontem foi o Jair, certo? Então, quando você sofre essa perda, você não tem uma peça de reposição. Se você for na base buscar o camisa 10 que está na base e botar no time de cima, você corre um risco muito sério de perder e queimar esse menino. Então tem que ter cuidado. Por quê? O time do Vasco ainda não está pronto. O time do Vasco está num processo de construção. Se o time estivesse pronto, seria muito mais fácil você pegar um menino, vou botar aqui no meio campo. Vou pegar outro aqui, vou colocar na lateral. Vou pegar outro aqui, vou colocar no volante, enfim. E assim vai embora. Com o time pronto, com o time, né, robusto já. Mas esse não é o caso no momento. Vou repetir, processo de construção. Você vai dando conjunto, você vai incorporando o time do Vasco. Eu acho que até pelo pouco tempo, são o quê? 2 meses, nem 3 meses à frente do Vasco, tem o Maurício Barbieri treinando o Vasco, montando esse Vasco. É muito pouco tempo, mas é pouco tempo demais. Eu vou repetir o que eu falei mais cedo aqui. A gente fica chateado na derrota. Mas tem que reconhecer que, além do Vasco ter jogado bem, passa por essa questão da adaptação, enfim, do entrosamento, montagem de elenco. São 12 jogadores novos jogando junto, um de cada país, enfim, um monte de brasileiros de vários clubes. Gente, é normal, é normal. Então, o Vasco... Eu não sei se essa palavra é muito forte, mas o time do Vasco e até o Maurício Barbieri pede socorro por um camisa 10. Para mais um jogador com a qualidade e experiência do Jair no meio campo. Não pode não ter esse jogador. Hoje o Vasco tem que ter esse jogador. Tá certo que o Paulo Brax falou lá atrás, lá em novembro, nós fizemos a entrevista aqui, que o planejamento do Vasco só termina em abril. Agora, não dá para esperar até abril para você trazer um camisa 10. Não dá, não tem como. Tem que trazer esse cara. Esse cara tem que chegar no Vasco. Falei mais cedo, pode ser o Messi, mas traz esse cara. Pô, o Messi seria um sonho, fala sempre, Messi seria um sonho, Eduardo. Que louco. Mas enfim, sendo muito sincero com você aqui, eu quero contar essas coisas para você, porque eu sei que o Vasco vai contratar, fato, tô garantindo aqui para vocês, o Vasco vai trazer um camisa 10,
Se esse cara não estiver contratado, está muito bem encaminhado. Só que o Vasco tem que anunciar logo, tem que entregar logo. Eu acho que o Campeonato Carioca, ele é muito importante, mas muito importante. Né? Pô, gente, você não tem noção da importância desse Campeonato Carioca para a montagem desse elenco do Vasco. E o Vasco tem que explorar demais o Campeonato Carioca. Ah, Eduardo, mas se o Vasco não ganhar o Campeonato Carioca, é o fim do mundo? É terra arrasada? É claro que não, gente. O Campeonato Carioca esse ano, pro Vasco, é um laboratório. É o momento da montagem do elenco. Ah, Eduardo, mas infelizmente tem que ser assim. Infelizmente tem que ser assim. Vamos torcer sempre para que dê tudo certo, mas eu prefiro, vou repetir aqui, que o Campeonato Carioca fale a verdade pro torcedor. Ó, tem que corrigir um ponto aqui, tem que corrigir outro ponto ali, com alguns tropeços, do que sofrer esses tropeços lá no Campeonato Brasileiro, que é o nosso principal campeonato desse ano. Lá na Copa do Brasil, que é nosso, mais um campeonato importante para o Vasco nesse ano, gente. Então tem que ficar atento a isso tudo. Eu não estou usando aqui com você a teoria da conspiração contando história. Muito pelo contrário. Estou jogando limpo, explicando a real situação do time do Vasco hoje, explicando para você que o meu pensamento, é claro, sobre esse time do Vasco, esse processo de montagem do elenco, para que a gente continue, né, nessa pegada de, ó, eu preciso corrigir esses setores, eu preciso corrigir essas situações para que o Vasco caminhe ainda mais tranquilo. Eu não posso perder um jogador sem ter uma outra peça à altura para repor. Porque hoje o Vasco, é claro que o Vasco é um time muito mais qualificado. Muito mais. Ontem ficou claro lá no Maracanã. Né? E acho que o Vasco não vai parar, né, na questão das contratações. O Vasco continua no mercado. Alguns nomes serão anunciados. Tá? Esses nomes serão anunciados pelo Vasco. Pode ter certeza, pode me cobrar aqui, esses nomes serão anunciados, né? E eu aqui como... Gente, não só como jornalista, eu tenho 5 anos de rádio, enfim, fiz algumas vezes TV, e assim, são muitas opiniões, eu vejo muita gente falando muita coisa, alguns companheiros podem expor algumas coisas, outros companheiros não podem, porque trabalham em emissoras, assim, enfim, eu sei da dificuldade, entendeu? Aqui não, aqui eu trabalho independente, então eu posso falar um pouco mais, porque o canal é meu, então assim, então eu posso falar e cobrar da maneira que eu acho que tem que ser. Mas sempre com respeito, sempre com, sabe, com as outras pessoas, com dirigentes. Eu não estou aqui para xingar ninguém, ofender ninguém. A cobrança aqui é sempre num tom normal, com muito respeito. Uma coisa que ninguém nunca reclamou, e graças a Deus aqui, é que, pô, o Eduardo fica desrespeitando o fulano A ou B. Às vezes a gente se excede um pouco por conta do nosso coração vascaíno, mas é sempre tudo muito normal, sempre muito limpo, tanto com dirigentes, principalmente com você, torcedor vascaíno, que é o real motivo aqui do canal Vasco Connection. Então, assim, falo para você do fundo da minha alma, do fundo do meu coração. Fiquem tranquilos, porque vai dar certo. Eu tô aqui junto com você para levar mais uma temporada inteira, não só das transmissões do Vasco, mas o dia a dia do clube, tudo que acontece dentro do clube, e ponto. Tá bom? A derrota de ontem doeu. Mas vamos corrigir, vamos curar essa dor hoje, durante o dia, para preparar esse time para o jogo contra o Botafogo. É assim que tem que ser, é assim que é, a vida como ela é, certo? Vamos com tudo, porque não tem espaço para pensamento negativo, não tem espaço para enfim, para ficar choramingando o tempo inteiro. A torcida do Vasco não é assim, tenho certeza, já compraram mais de 28 mil ingressos no Maracanã para o jogo contra o Botafogo, e tem que fazer a diferença. Realmente tem que fazer uma diferença muito grande, principalmente nesse jogo. Tá certo? Então é isso, galera. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Aproveite, se inscreve aqui embaixo, cola o dedo no like. Vamos juntos, porque aqui, parceiro, isso aqui, esse escudo aqui, ó, isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo e saudações vascaínas.